E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Andrew e estou aqui com o meu colega Gabriel. Olá. Falaremos sobre as novidades do PHP 5 e PHP 6. O lançamento da versão 5 do PHP ocorreu no ano de 2004, Sendo que 3 anos depois, a equipe do PHP resolveu descontinuar a versão anterior. Essa decisão ela foi tomada porque o PHP 5 ele já era considerado estável e pronto para a produção. Além disso, o PHP 6 também já estava bem encaminhado. Agora o Gabriel falará um pouco as mudanças do PHP 5. A principal mudança na versão 5 foi o amadurecimento do PHP no que diz respeito à programação orientada a objetos. Ela trouxe significativos ganhos em questão de velocidade e performance, por ser mais otimizado e realizar menos cópias redundantes de dados, como ocorria no modelo antigo. Apesar desse novo modelo de programação orientada a objetos ser a mudança mais radical do PHP 5, também foram acrescentados outros recursos interessantes nessa versão, entre eles uma ferramenta embutida para trabalhar com banco de dados SQL, chamado SQLite. Houve ainda uma reformulação no suporte XML, que agora está baseado em uma outra biblioteca chamada libxml2. Em termos de compatibilidade, a maioria dos programas criados no PHP 4 pode ser utilizada sem problemas no PHP 5, visto que as principais funcionalidades da linguagem permanecem inalteradas. Porém, como a versão 5 possui novas características de orientação a objetos, alguns programas criados com esse tipo de programação em PHP 4 podem não funcionar de forma adequada. Para manter a compatibilidade com a versão PHP 5, manteve a diretiva Register Globals, embora seu uso não seja recomendado. Essa diretiva vem desabilitada desde a versão 4.20 do PHP para evitar transtornos, mas pode ser habilitada. A remoção definitiva dessa diretiva vem no PHP 6, que está em fase de desenvolvimento. O código responsável pela manipulação de objetos foi totalmente reescrito no PHP 5, apresentando um melhor desempenho e novas características. Nesse novo modelo, os objetos não são referenciados por um valor, mas sim por um handle, que pode ser visto como um identificador de objeto. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco sobre algumas características que são novas na versão 5 do PHP. Uma delas, tiveram várias, mas uma delas são as variáveis privadas e protegidas. Com as palavras-chave private e protect, podemos criar várias variáveis privadas e protegidas em uma classe. Uma variável privada, ela só pode ser acessada pela própria classe onde ela foi declarada, enquanto uma variável protegida poderá ser acessada também pelas subclasses da classe que foi declarada. Aqui, nesse exemplo, foram criadas duas classes, chamadas classe 1 e classe 2. E a segunda é subclasse da primeira. A variável var1 foi declarada como privada. Portanto, ela só poderá ser acessada pela própria classe 1. As variáveis var2 e var3 são protegidas. Portanto, podem ser acessadas pela subclasse da classe 2. E é assim que, no caso, apareceria, porque lá na classe 1, o var1, como o var1 pode ser visualizado, ele é private, ele pode ser visto somente na classe 1. E quando é pedido para ser visto pela classe 2, ele ocorre um erro na linha 16, que se a gente for voltar lá para ver qual linha é essa, é onde está sendo pedido para ser aparecido a variável 1, que no caso ela não
não deve ser exibido. Uma outra nova característica são as exceções. Para implementar a manipulação de exceções, são utilizadas as palavras-chave throw, try e catch. Essa ideia é separar os dados da aplicação dos erros. Uma execução é gerada com o comando throw. Os comandos try e catch são parecidos com o condicional if e else, mas eles foram criados especialmente para o tratamento de exceções. Aqui nós temos um programa que ele recebe pelo o método get um parâmetro estado. Se o parâmetro não for fornecido, ele será assumido o valor mg. Se for fornecido, será chamada a função busca estado. Para verificar se o estado é válido, nesse exemplo os valores válidos são Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Se o estado possuir 2 caracteres, a função irá retornar verdadeiro ou falso, indicando sua validade. Caso contrário, a execução da função será interrompida devido à geração de uma exceção, e serão executados os comandos definidos no bloco catch. A classe exception ela é pré-definida pelo PHP. Aqui mostraremos como funciona. Criamos no Notepad o programa que estávamos dando como exemplo e faremos o teste para mostrar a vocês. Criamos no Notepad o exemplo que estávamos nos referindo e faremos o teste para saber se deu certo. Aqui uma pasta lá para ter. Criamos uma página em HTML para linkando com o código PHP para saber se funcionou. Aqui só para registrar. E o estado que nem foi colocado aqui, ele deve possuir apenas 2 caracteres. Caso Rio de Janeiro. Então, olha lá. Olá, Henrique. O estado do Rio de Janeiro foi encontrado. Porque o estado do Rio de Janeiro ele é constado na lista que a gente definiu no programa. Aí, se escrevemos um estado que não tem na lista, no caso, AC, que mostra, olá, o estado do Acre não foi encontrado, porque não consta na lista. Agora, para gerarmos uma exceção, a gente escreveu algo que possui mais de 2 caracteres. Aí ele volta com aquela classe exception, que é pré-definido no PHP, dizendo que o estado deve possuir obrigatoriamente 2 caracteres. Existem outras novas características no PHP, só que são muitas e a gente falou mais sobre as principais. Agora o Gabriel falará um pouco mais sobre o suporte XML.
Até a versão 4 do PHP, o suporte XML era baseado em 3 bibliotecas de terceiros. A partir do PHP 5, o suporte a XML foi totalmente modificado. Todas as extensões são baseadas na biblioteca libxml que falamos anteriormente do projeto GNOME. Houve também uma inclusão de uma nova extensão chamada SimpleXML. Ela permite fácil acesso e manipulação dos dados XML por meio de objetos do PHP. Sobre a versão 5 do PHP, foram isso que a gente disse. Mas agora eu vou falar um pouco sobre as novidades do PHP 6. O suporte a Unicode. Muitos programadores enfrentam constantes problemas com codificação de caracteres. Se você trabalha com acesso ao banco de dados, provavelmente já deve ter passado por problemas semelhantes, onde, ao ler os dados do banco, aparecem diversos caracteres estranhos em vez do texto com a acentuação que esperamos. Apesar de a Unicode não ser uma codificação tradicional, o suporte a esse padrão no PHP 6 promete acabar com esse problema, permitindo a criação de aplicações cada vez mais internacionais. Também haverá a remoção da diretiva Register Global. Então passará a não existir mais as funções marcadas como obsoletas nas versões 3 e 4 do PHP. Isso significa que os scripts muito antigos irão parar de funcionar. Essa operação de enxugamento tem como objetivo tornar a linguagem mais simples e prática. Sobre alguma mudança orientada ao objeto, o PHP 6 se adicionou ao suporte a namespace, também chamados de contextos. Esse recurso ele facilita a organização lógica dos scripts e a manipulação das classes com nomes longos existentes nas bibliotecas do PHP. Então, reduz o trabalho de escrever esse nome longo sempre. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.